Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 9 de julho, você confere: Governo gaúcho paga a partir de hoje a segunda fase do auxílio emergencial. Após 16 meses, Prefeitura de Bento beneficia professores e alunos da rede municipal com internet gratuita. Procon de Bento participa da Operação Petróleo Real, desencadeada em todo o país. Neste sábado, a vacinação contra a Covid-19 será aplicada na população de 5 diferentes bairros de Bento. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Com a potencialização dos meios digitais para efetuar compras e pagamentos, uma prática fraudulenta vem crescendo consideravelmente: o golpe do boleto falso. A fraude consiste em emitir guias bem semelhantes às de empresas reconhecidas no mercado e, quando quitadas, o valor vai para a conta do golpista, em vez de contabilizar o pagamento pelo serviço ou produto em questão. Diante disso, a CDL de Bento Gonçalves alerta aos seus associados e até mesmo à comunidade para que atentem para a questão, evitando prejuízos financeiros. Os estelionatários obtêm informações a partir de pesquisas feitas em sites, mas ao direcionar uma atenção especial ao documento, é possível checar se o banco e as demais informações que constam no boleto coincidem com as que aparecem na tela de pagamento. Além disso, é indicado verificar o código de barras, pois em um boleto verdadeiro, os números aparecem nas partes superior e inferior de forma igual, e os 3 primeiros dígitos correspondem ao código do banco que emitiu o boleto. Outro ponto é sempre verificar sobre a origem do boleto. Muitos golpistas o enviam por e-mail, SMS ou WhatsApp, ao invés de usar canais oficiais. Erros de português e de informações também são comuns em boletos falsos, bem como os dados do beneficiário. Caso o golpe seja identificado, a orientação é entrar em contato com a delegacia de polícia da cidade para denunciar possíveis fraudes. Teve início nesta sexta-feira o pagamento da segunda fase do auxílio emergencial gaúcho para empresas do Simples Nacional, nas áreas de hospedagem, alimentação e eventos. No primeiro lote, mais de 5.500 empresas vão receber a parcela única de R$ 2.000. Ao todo, serão distribuídos R$ 11 milhões. O prazo para recurso das empresas que tiverem o cadastro indeferido se encerra neste sábado. O formulário para pedido de revisão e as orientações para envio estão disponíveis no site do Governo do Estado, na aba Auxílio Emergencial Gaúcho. A comissão julgadora analisa os pedidos recebidos. Entre as principais causas de indeferimento estão a falta de inscrição estadual e inscrição de empresas com o CNAE principal não previsto na lei que concede o benefício. A Secretaria de Educação e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação aqui de Bento Gonçalves colocaram em prática um plano de internet móvel patrocinado. A ação, que beneficiará 12 mil alunos e professores da rede municipal, começa a sair do papel somente quase 1 ano e meio depois do início da pandemia. Oficialmente, ainda não há uma data para que o serviço seja de fato disponibilizado, embora a medida tenha sido publicada no Diário Oficial Eletrônico do município. Com o plano especial de internet, que poderá ser utilizado exclusivamente para conteúdos educacionais, será possível que o usuário acesse as plataformas de aula do Educar Web e utilize recursos multimídia como vídeos, áudios e textos, sem pagar por isso. O credenciamento das empresas
pode ser realizado das 9 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, no setor de licitações na Secretaria de Finanças. O departamento fica na Avenida Oswaldo Aranha, 1105, no bairro Cidade Alta. O edital e o termo de referência do chamamento público pode ser acessado no site da Prefeitura de Bento Gonçalves. Os cidadãos de Bento Gonçalves devem ganhar em breve um mecanismo que vai facilitar a participação popular nas decisões sobre o município. Trata-se do Banco de Ideias Legislativas. O projeto já está apto para ir à votação em plenário após ser aprovado por unanimidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A ferramenta, que poderá ser acessada a partir do site da Câmara de Vereadores, é de autoria do vereador Rafael Fantin, o Dentinho. É um projeto que partiu do nosso gabinete com o intuito de aproximar a sociedade bento-gonçalvense da Câmara Municipal de Bento Gonçalves. A sociedade tem muitas ideias boas. E nesse caminho, nesses 6 meses que eu estou como vereador, eu percebi que muitas pessoas elas gostam de dar ideia e gostariam também que algum vereador o adotasse. Então eu propus essa ideia, que dentro do site da Câmara de Vereadores exista uma aba onde qualquer pessoa ou qualquer instituição pode ir lá preencher esse formulário com suas ideias e, na sequência, qualquer vereador desse mandato pode ir lá e adotar essa ideia e propor e, quem sabe, até transformar em lei. Então, é essa a ideia desse projeto, né, que contempla essa aproximação da Câmara Municipal com a sociedade, para também extrair as coisas boas da sociedade. Então, ela pode propor essas ideias, vai estar lá num banco de dados da Câmara de Vereador e qualquer vereador pode ir lá e adotar essa ideia e transformar em lei. O autor seria identificado e a sua proposta seria catalogada por tema e data de cadastro, ficando disponível para consulta pública no portal da Câmara de Bento. Além de pessoas físicas, poderão participar associações, sindicatos, ONGs, partidos políticos ou qualquer entidade da sociedade civil. Segundo o Dentinho, todas as ideias e sugestões serão avaliadas e poderão ser usadas pelos gabinetes dos parlamentares. Os planos de saúde privados, individuais ou familiares vão ficar mais baratos. O anúncio foi feito na quinta-feira pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. A queda no valor das mensalidades dos planos de saúde privados, individuais e familiares será de 8,19%. E esse reajuste negativo é, na verdade, uma decisão histórica tomada hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas atenção, essa redução não vale, para os planos de saúde coletivos. A justificativa dada pela agência para permitir essa redução foi a baixa utilização dos serviços médicos pelos usuários durante o ano passado, portanto, um ano de pandemia. Então, é um reconhecimento da agência de que no ano passado foram feitas menos cirurgias e também menos exames médicos. E para fazer esse cálculo do reajuste anual, são levados em considerações os aumentos dos planos de saúde coletivos e também as planilhas de custo das operadoras. O diretor-presidente substituto da Anvisa disse que da ANS, disse que essa medida é para resguardar o consumidor. Vamos ouvir o que ele disse. Na prática, as operadoras deverão reduzir o valor da mensalidade dos planos privados de saúde de contratação individual ou familiar. Atualmente, esse tipo de contratação responde por 18,7% do total de beneficiários em planos de assistência médica, ou seja, aproximadamente 9 milhões de consumidores, de acordo com os dados referentes a abril de 2020. As operadoras não poderão deixar de reduzir o valor das mensalidades. Elas não têm essa opção,
Por exemplo, se uma operadora decidir não aplicar o reajuste negativo no percentual definido pela ANS ou aplicar reajuste zero, ela estará em desacordo com a regulamentação e poderá sofrer as penalidades cabíveis após a apuração da infração. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A semana inteira foi de tempo seco, temperaturas baixas nas primeiras horas da manhã e até mesmo com neblina em diversas regiões. Para o decorrer do final de semana e para a próxima semana, o sol vai predominar e, por enquanto, nada de chuva nos próximos 5 dias. Neste fim de semana, uma frente fria começa a avançar perto do Rio Grande do Sul, mas este sistema não consegue mudar o tempo, porque já vai ser afastada para alto mar. A tendência é de um dia com mais nebulosidade no Rio Grande do Sul, mas mesmo assim o sol aparece e não chove na região. A tendência é de uma ligeira queda na temperatura. Os estados de Santa Catarina e Paraná vão continuar com predomínio de sol ao longo de todo o dia.
O dia até começa frio, mas aos poucos vai esquentar na região. A mínima prevista para Porto Alegre é de 11 graus e máxima de 25. Em Florianópolis, mínima de 13 e máxima de 23 graus. Curitiba começa o dia com nevoeiro e a mínima é de 8 graus. E durante a tarde, a máxima chega aos 21. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para o final de semana a presença do sol, possibilidade de nuvens, mas sem chuva. As manhãs continuarão com temperaturas mais baixas, mas ao longo do dia as temperaturas vão ficar altas para essa época do ano. Para o sábado, as temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima chegando aos 23 graus. No domingo, a mínima fica em 8 e a máxima nos 24 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! A vinda do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro a Bento Gonçalves traz uma grande comemoração, para além da sua vinda aqui em si mesmo, o que é o óbvio. Lá do interior da vinícola Miolo, essa que é uma das vinícolas referências de ordem nacional e internacional e um orgulho para Bento Gonçalves e a viticultura nacional, nos é dada a notícia de que o projeto tão esperado da Zona Franca do vinho está para se tornar uma realidade. Projeto que está há 1 ano e meio na Câmara dos Deputados e que agora, com o empurrão do presidente da República, com o incentivo do presidente da República e seu líder na Câmara dos Deputados, deputado Ubiratã Sanderson, que é o relator do projeto, está prestes a se tornar realidade. O projeto engloba 23 cidades, de Caxias a Santa Teresa, de Garibaldi a Vila Flores, onde a produção do vinho terá o IPI zerado, aonde nós teremos com isto a competitividade aumentada. Uma Zona Franca ao estilo da Zona Franca de Manaus. Isto não apenas beneficiará as empresas, a sua competitividade financeira e de preço, mas beneficiará com o aumento natural e óbvio das vendas, afinal, menos imposto, menos preço, consequentemente mais venda, beneficiará a toda a cadeia envolvida com a produção, assim como em qualquer produto. Os empregos comemorarão. A cadeia produtiva que envolve a produção do vinho comemorará. Os produtores de uva comemorarão, porque toda a cadeia, desde a plantação, desde o cachinho de uva, até a chegada do vinho lá na mesa do consumidor, terá muita vantagem. Enquanto alguns pensam apenas em fazer o mal e xingar o presidente, aqueles que verdadeiramente veem o que ele tem a capacidade de estar fazendo, podem estar certos que tem muito a comemorar. E nós, Bento Gonçalvenses, ou de um modo geral, os moradores e aqueles que querem o crescimento ainda mais da região, que compõem estas 23 cidades, e aqueles que torcem pelo vinho nacional, e aqueles que querem que a pujança do vinho nacional seja cada vez maior, inclusive frente à competitividade com os vinhos internacionais, e aqui me refiro obviamente só ao preço, porque em termos de qualidade, os nossos vinhos não devem nada há muito tempo. Os vinhos espumantes, aquilo que vem de fora, tem muito a comemorar. Esta sexta-feira não é apenas a comemoração da vinda do presidente da República, Bento Gonçalves. É um motivo de comemoração pela grande conquista que ela terá.
E, aliás, ressalto esse aspecto. O projeto, que está em bom caminho de aprovação, está em boas mãos da relatoria, porque ele ficou, o projeto, nas mãos do deputado, como eu disse, o Biratã Sanderson, que é do Rio Grande do Sul, que conhece a região e sabe da importância desse projeto, não apenas para a região vitivinícola, mas para o próprio Rio Grande do Sul. Vamos comemorar, vamos aproveitar o fim de semana para abrir um bom vinho, um bom espumante, feito aqui na nossa região. Escolha qualquer um, esqueça das mazelas e daquilo que alguém fez aqui em Bento para macular o nome da própria cidade e do lugar onde ele trabalhava. Esqueça o que foi feito na rede social para fomentar inclusive o ódio e a morte de alguém. Comemore, porque a vinda do presidente Bolsonaro para Bento Gonçalves trouxe apenas e tão somente para todos nós uma grande e maravilhosa notícia. Pensem nisso e fiquem com Deus. O PROCON de Bento Gonçalves participou na quinta-feira de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Batizada de Petróleo Real, a ação teve por objetivo fiscalizar os postos de combustíveis da cidade, a fim de verificar a qualidade dos combustíveis, a validade dos produtos, a transparência da composição dos preços ao consumidor e outras possíveis infrações administrativas. Conforme o PROCON de Bento, ao menos 4 autuações foram emitidas pelo órgão por infrações à legislação de proteção ao consumidor. A Prefeitura de Bento não detalhou os registros e nem informou em quais postos do município eles ocorreram. Essa operação visa justamente as questões de qualidade, quantidade e a abusividade, eventuais abusividades no preço praticado pelos postos de combustíveis, né? Então foram realizados testes, foram feitas várias verificações dentro dos postos de combustíveis. Claro que num dia só não se vê todos os postos de Bento Gonçalves, ainda mais com a demanda que nós temos diária no PROCON, né? Mas ao mesmo tempo a gente já pretende dar continuidade e transformar essa atividade fiscalizatória em ato contínuo deste PROCON, juntamente com a pesquisa dos combustíveis que é lançada semanalmente aqui por este PROCON, né? Então, também, agregando a tudo isso, recebemos algumas denúncias relacionadas a produtos vencidos, né, alimentos comercializados nas lojas de conveniência desses postos. Ocorreram autuações com relação a isso também, né? E visto que é uma prática reiterada de algumas dessas entidades aí, dessas instituições, né? A ideia é dar continuidade com relação a isso. As verificações quanto à questão da qualidade, precificação, que haja a observância do Decreto Federal 10.634 de 2021, que ele trata da carga tributária, da especificação, da divulgação. O consumidor ele tem o direito de saber aquilo que ele está pagando. O que é imposto, o que é tributo, enfim, né? Porque isso, na ponta final, não pode se transformar em algo abusivo para o consumidor, mas ele tem que ter a ciência dessas situações. Então a gente verificou essas questões também. Reiteramos que a fiscalização será um ato contínuo por parte deste PROCON no que se refere aos combustíveis, assim como demais segmentos. A Operação Petróleo Real deve fiscalizar nos próximos dias os 31 estabelecimentos do ramo aqui na capital do vinho. As vistorias serão promovidas em diversos locais de forma simultânea para evitar o vazamento de informações. A iniciativa busca combater os casos de adulteração de combustíveis, de sonegação de impostos, de formação de cartéis entre os revendedores, entre outras fraudes ligadas ao setor. Com mais de 53 mil pessoas imunizadas com a primeira dose, outras 20.935 com a segunda dose e 932
Com dose única, a Secretaria de Saúde de Bento segue avançando a vacinação da população contra o coronavírus na capital do vinho. Na quarta-feira, cerca de 2.500 pessoas de 40 anos ou mais receberam a dose do imunizante. Com o objetivo de alcançar os grupos que não conseguiram realizar a vacina, neste sábado, as unidades de saúde da Zona Sul, no bairro Botafogo, além de São Roque, Santa Helena, Zate e Vila Nova, estarão abertas para vacinação da primeira dose da população acima de 40 anos ou pertencentes aos grupos prioritários. A ação acontecerá no horário das 8 da manhã ao meio-dia. É necessário apresentar o documento com foto, o cartão do SUS e o cadastro preenchido, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Bento. Para os grupos prioritários, é necessário apresentar o comprovante, uma receita médica, exame ou comprovante de trabalho, entre outros. Conforme a Secretaria da Saúde, a ação acontecerá nos bairros com maior número de pessoas que não procuraram ainda a imunização. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 26 pacientes internados com a Covid-19, 2 a menos em relação à quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 25 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 27 respiradores, 4 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 32 pacientes seguem internados, 3 a mais na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz mapeou os locais onde há maior risco de contaminação pelo coronavírus. O levantamento foi realizado em Recife, a capital pernambucana, por meio do recolhimento de amostras de superfícies em diferentes pontos. O resultado final da coleta de 400 amostras acabou apontando 3 locais onde o risco de contaminação é maior. Em primeiro lugar, estão os terminais de ônibus e transporte público, com 48,7% das amostras positivas para a presença do vírus. Em segundo lugar, estão os arredores dos hospitais, com 26,8%. Em terceiro, para surpresa de muitos, estão os parques públicos, com 14,4%. Segundo os dados, a coleta das 400 amostras investigou diferentes superfícies em diversos pontos de Recife, muito tocados por usuários: maçanetas, torneiras, interruptores de luz, leitores de biometria, catracas, entre outros. Os lugares selecionados para a pesquisa atendiam a 2 condições básicas: grande fluxo e alta concentração de pessoas. A Secretaria Estadual da Saúde distribuiu nesta sexta-feira, às 18 coordenadorias regionais de saúde, parte das vacinas que chegaram ao estado na noite da quinta-feira. São 159.120 doses de vacinas da Pfizer e 50% do lote de 51.200 doses da Coronavac. Deste total, 260 da Coronavac e 1.788 da Pfizer foram destinados para Bento Gonçalves através da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Metade do lote já foi distribuído nesta sexta-feira e o restante vai ficar em estoque na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos em Porto Alegre
para o envio posterior e oportuno aos municípios. As vacinas da Pfizer serão todas para a primeira dose. Com esses lotes enviados pelo Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde avança na vacinação por faixas etárias no Rio Grande do Sul. As doses foram distribuídas de acordo com a pactuação da Comissão Intergestores Bipartite, ocorrida no final da tarde da quinta-feira. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, hoje 9 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!